Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 20, Trabalhadores de Última Hora, item 3. Os primeiros trabalhadores foram os profetas, os filósofos, Moisés. Os espíritas são os últimos. O que podemos concluir desse trabalho? É evidente que somos reencarnacionistas. A reencarnação nos mostra que nós vivemos em várias épocas. Então, aqueles que chegaram, Moisés trouxe a exemplo os 10 mandamentos. Foi um ensinamento. Os filósofos também trouxeram. Na Idade Média, nós tivemos iluministas. Então, os iluministas foi quando desenvolveu a intelectualidade, o conhecimento, lá na Idade Média. Final dos séculos 17, início do século 18, mais ou menos ali, naquela época. Então, aí proporcionou que os iluministas, com toda aqueles filósofos, trouxeram então o conhecimento. Como desenvolveu muito o intelecto naquela época, então foi possível o nascimento do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Foi o que aconteceu. É um fato da história. Sem os iluministas, o Espiritismo não teria razão de ser, não existiria. Porque a humanidade, naquela época de Moisés, recebeu um determinado conhecimento, de acordo com a sua época. Assim também aconteceu na época de Jesus. Jesus falava por parábolas, contava história, que era como o povo poderia entender, usando o cotidiano como exemplo daquela época. Além da língua falada na época, também era muito pobre. Muitas palavras para dizer a mesma coisa. Então Jesus usou de parábolas. E os profetas disseram, na época, que viria, ou melhor, Jesus disse na época que viria um Consolador prometido, que ia fazer nós relembrarmos o que ele havia dito e acrescentar muito mais coisas, que viria o Espírito da Verdade. E aí nasce o Espiritismo, em 1858. Então, tivemos muitos conhecimento. Nós tivemos a reencarnação. Podemos estar lá na época de Moisés, na época de Jesus, como lá na Inquisição, onde houve a reforma da religião, com Martim Lutero. Nós estivemos lá. Inclusive a maioria dos espíritas dava os ensinamentos do Evangelho também de acordo com o nosso conhecimento da época. Então, aproveitando todo esse intelecto do passado que nós herdamos, hoje estamos aqui pregando o Evangelho com muito mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade nós temos. Então, hoje nós somos mais responsáveis do que naquela época. Então, recebemos o mesmo salário. Por quê? É a história da humanidade e muitos espíritos que viveram naquela época estão vivendo hoje, estão pregando o Evangelho. Então, era nós mesmos vivendo várias épocas através da reencarnação. Estamos aqui hoje mais evoluídos, com maior conhecimento e mais responsáveis, agindo de outra forma do que nós fizemos lá atrás. Então, esse ensinamento que mostra para nós acaba com a fantasia
que a gente vivia, de que, olha, isso não é bem assim, aqueles mostraram que o trabalhador de última hora não pode receber o mesmo salário, porque trabalharam uma hora só. São os mesmos. Através da história, nós vamos vendo a evolução da humanidade. Vários líderes vieram para passar conhecimento. Então, aconteceu toda a evolução da humanidade até o dia de hoje. Chegou hoje o Espiritismo, mostrando numa linguagem para que entendamos melhor. E os Espíritos continuam ensinando o Evangelho, dando as suas interpretações de muitas formas, porque cada um de nós estamos num nível evolutivo diferente e temos entendimentos diferentes. Então precisa de várias formas, várias explicações, que é hoje o nosso objetivo. E nós que vivemos lá na Inquisição, segundo as informações, temos nós, os espíritas na grande maioria, que estudou e veio com novos conhecimentos. Então, pregando o Evangelho de uma outra forma, dando os ensinamentos diferente do que nós fizemos lá no passado. Então, essa é a importância. Isso é o que Jesus nos mostra. Através dos profetas. Quantos líderes tivemos? Cada época da humanidade, uma pessoa diferente. E grandes líderes que foram dados ensinamentos a nós. E nós fomos herdando isso até o dia de hoje. Então, temos mais conhecimento. Então, a nossa responsabilidade hoje é muito maior para os trabalhadores de última hora. Porque já tem conhecimento. Então, somos nós responsáveis pela nossa obra. Então, é cada um de nós olhar para a nossa obra. O que estamos construindo é diante dessa obra, do que nós estamos fazendo, que no futuro a gente vai responder à lei de Deus. Então vamos ficando por aqui.